Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quinta-feira, e saiu um dado importante no dia de ontem aí que a gente vai repercutir um pouco. Saiu a pesquisa do Diese sobre a cesta básica e ela tem até novidades, a gente vai comentar aí com você essa pesquisa, mas o importante é que ela teve uma queda na maioria das capitais pesquisadas, então a gente vai repercutir hoje um pouco sobre essa pesquisa e o tema desse vídeo de hoje vai ser justamente a pesquisa sobre a cesta básica. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, sai conteúdo novo aqui no canal. Conteúdos de economia geral, economia brasileira, economia internacional, temas especiais, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela discussão que você tem com o seu tio do Zap. E eu também gostaria aí de pedir para quem puder me ajudar no meu Apoia-se. Esse canal precisa de ajuda para se manter em pé e para isso aí a gente precisa de recursos financeiros. Então, para todo mundo que me ajudar acima de R$10 por mês, também vai ter um brinde especial. Toda ajuda é bem-vinda, mas aqueles que conseguirem fazer uma ajuda mensal de R$10 ganha vídeos meus exclusivos, ensinando todo o beabá da economia, desde o comecinho até os conceitos mais básicos aí, para você já começar a entender tudo aquilo que você ouve no jornal, na grande mídia, um analista econômico falando, então para você saber o que está por trás de tudo aquilo que eles estão falando. Mas vamos para o tema do vídeo de hoje, que saiu a nova pesquisa da cesta básica do Diese. Antes da gente comentar da pesquisa, eu acho interessante a gente falar aí que mudou, né, a pesquisa. Ela costumava sair no começo do mês, um pouco antes, inclusive, da inflação geral, né? Então era até um bom termômetro que existia para a gente saber aí como que provavelmente ia se portar a inflação de alimentos durante aquele mês. Só que esse mês aí, ela saiu só ontem, né, no dia 20 de agosto, aniversário de São Bernardo, inclusive. Grande São Bernardo, parabéns para minha querida cidade. Mas ela saiu só ontem, né, e justamente porque ela teve uma mudança. Antes ela pesquisava 17 capitais, somente nessa pesquisa, e agora ela está pesquisando todas as capitais, as 27 capitais brasileiras. Então, por isso, acredito que ela teve essa mudança aí, né? Então, não sei se é um tempo de adaptação da pesquisa aí, para voltar depois para a data que ela costumava ser divulgada, ou se ela vai começar a ser divulgada agora, nesse quase fim de mês aí. Mas então ela está uma pesquisa mais abrangente, então ela agora mapeia todo o território brasileiro, né? Pelo menos as capitais, que é o mais relevante, né? Se a gente for pegar assim, de população brasileira, né? E essa pesquisa, ela mostrou assim que na maior parte das capitais brasileiras, em 15 das 27 capitais, a gente teve uma queda no preço da cesta básica. A gente tem então uma inflação de alimentos que a gente está vendo aí pelos índices inflacionários, né, IPCA 15, que ela está cada vez mais, assim, uma inflação de alimentos cada vez menor, inclusive com deflação de alimentos, e isso reflete também no preço da cesta básica. Então é por isso que em boa parte das capitais brasileiras a gente está observando essa queda. Eu preparei alguns gráficos e alguns números aí para vocês conseguirem entender mais ou menos o que está acontecendo aí com a cesta básica. A primeira coisa que a gente pode ver da cesta básica é quanto que ela está custando nas 5 capitais onde o preço é maior e nas 5 capitais onde o preço é menor. Existe uma boa disparidade, inclusive, aí de preços, né? A gente vê aí que a região norte e nordeste você tem preços bem mais baixos que da região sul e sudeste, por exemplo. Então a gente vê aqui que a cesta básica de São Paulo continua sendo a mais cara do país, custando 865,9 centavos, seguida por Florianópolis com 840,89, Porto Alegre custando 830,41, Rio de Janeiro custando 823,59 e Cuiabá custando 803,48. Então esse é o top 5 das cestas básicas mais caras do Brasil nesse momento. E as mais baratas, elas estão todas na região norte e nordeste do país. Rio Branco, ela está custando
é 641,17 a cesta básica nessa capital. Em Porto Velho custa 636,69. Em Salvador ela está custando 635,08. Maceió 621,74 e Aracaju 568,52. Então a gente vê aí que esses são os preços atuais da cesta básica aqui no Brasil. Era normal, né? O poder de compra na região sul e sudeste é maior do que na região norte e nordeste, então é normal a gente imaginar que também você tivesse então essa diferença, inclusive de custo, no preço da cesta básica entre essas duas regiões. Agora vamos ver como que variou, né? O mais estranho e interessante nessa questão toda é que as variações ocorreram justamente nas cidades onde a cesta básica costuma ser mais cara. Ela até se elevou onde a cesta básica costuma ser mais barato, e até já explico um pouco melhor isso, né? Mas vamos ver aqui, ó. São Paulo hoje teve uma queda de 1,91% no preço da sua cesta básica, enquanto Florianópolis teve queda de 2,64%, Porto Alegre de 0,12%, Rio de Janeiro de 2,33% e Cuiabá teve uma queda de 0,51%. Enquanto nas 5 cestas básicas mais baratas você teve alta, 0,12% em Rio Branco, 0,14% em Porto Velho, 1,8% em Salvador, 2,9% em Maceió e 2,2% em Aracaju. Então esses aí são os preços, as variações, né, mensais que você teve aí do preço da cesta básica. Por que a cesta básica ela costuma ter esse movimento aí de você ter, então, um aumento do preço maior nessas regiões norte e nordeste do que quando a gente tem na região sul, na região sul e sudeste. O gato tentando entrar de novo, vamos abrir para ele, né? Vamos abrir a porta para o gato, para ver se ele para de miar. Acho que ele agora parou de miar. Mas voltando ao assunto aqui, por que a gente tem esse movimento? Justamente pelo fato de que quando a gente está pensando em questão logística, a queda ela não é igual e ela acaba tendo um certo delay quando a gente vai fazer entrega de produtos, né? Mesmo quando a gente pensa em que caiu o preço aí onde os alimentos são produzidos, né, geralmente, e depois eles são industrializados e repassados, então até essa queda de preço chegar em certas localidades ela demora mais. Então é por isso que você tem então que essa queda acaba ficando um pouco represada. Então você tem esse movimento de alta, provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ver essas cidades também apresentando queda no preço da sua cesta básica. Por fim, a gente tem aqui o que você teve aqui, usando a cesta básica de São Paulo como referência, o que aconteceu? Ó? A gente vê aí que esses itens são os itens iguais para todas as cestas básicas, tá, gente? Então isso daí, toda a cesta básica é medida dessa maneira em todas as 27 capitais. Então a gente vê que a batata teve queda do seu preço de 16,35, a farinha de trigo de 10,13, o arroz de 4,93, o açúcar de 3,03, o café de 2,98, manteiga de 2,27, tomate de 1,7%, a carne de 0,81, a banana de 0,74, o óleo de soja de 0,52 e o feijão de 0,41. Somente duas altas foram registradas aqui em São Paulo, do pão francês de 0,21 e do leite de 0,72%. Então a gente vê que é uma queda quase que generalizada do preço dos alimentos. A gente está geralmente nesse período aí que é de julho e agosto. A cesta básica, inclusive, está medindo os preços de julho ainda, né? Essa medida da cesta básica, até porque agosto não acabou ainda. A gente tem que esse período costuma realmente ter uma sazonalidade em que o preço do leite costuma aumentar. É só a gente lembrar do ano passado que aconteceu fator semelhante em relação a isso. Então, por isso que o preço do leite acaba aumentando. Mas nos demais itens a gente vê uma queda quase que generalizada, né? Melhores condições de produção, o clima está mais frio, você não teve aquelas chuvas que devastam plantações, e tudo isso aí ajudou a você ter uma melhora, principalmente dos hortifrutos. Também você consegue ter uma melhora na produção do arroz, uma melhora na produção do feijão,
O café, ele teve uma queda no mês de julho, antes do tarifaço, inclusive, né? Porque se a gente for lembrar, o tarifaço é só a partir do dia 9 que foi anunciado e só foi implementado mesmo em agosto, então não tem nada a ver, por enquanto, com a tarifa do Trump, e eu já falei que provavelmente a tarifa do Trump não vai acabar tendo o efeito que todo mundo está acabando falando, né? Isso daí também na carne a gente pode ver. Mas a gente vê aí que tem condições melhores aí de plantio, principalmente dos hortifrutos, que estão fazendo o preço desses alimentos cair. Então, em resumo, a gente tem então que mudou a metodologia da pesquisa da cesta básica do Diese, que agora está abrangendo todas as capitais brasileiras em vez de só 17, e na maioria você teve queda no preço da cesta básica, em 15 delas. A cesta básica de São Paulo continua sendo a mais cara do Brasil, e as cestas básicas mais caras do Brasil continuam concentradas na região sul e sudeste, com Cuiabá sendo lá o invasor do top 5. E as cestas básicas mais baratas estão na região norte e nordeste. A gente vê aí que a maior queda aconteceu justamente nas cestas básicas mais caras, e a gente teve uma queda de quase todos os itens. Se a gente for pegar a cesta básica de São Paulo como referência, a gente vê então que quase todos os itens tiveram queda, justamente por condições melhores na produção de alimentos, um clima mais ameno, menos calor, chuvas que não estragam plantação, o que melhora principalmente a produção dos hortifruti granjeiros. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostava do canal, para se inscrever, se gostou, já se inscreve. Se você puder me ajudar no meu apoio, eu agradeço muito. Achou que faltou alguma coisa e quer comentar algo, comente aí. E a gente volta amanhã para sextar finalmente. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.